Olá, boa noite a todos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês nesse final de dia, início de noite de quarta-feira. Estamos aqui uma vez mais para transmitir o momento da prece, o momento da oração, o momento do clamor, para colocarmos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas fraquezas, para pedir a Deus ajuda, pedir o socorro e também agradecer a Deus, né? Há motivos para agradecer a Deus. Hoje, uma vez mais, quero dizer para vocês que foi um dia produtivo, tá? Eu ainda comentei há uns 2 dias atrás que na maioria das vezes as pessoas dizem hoje foi um dia cansativo. E obviamente que quando a pessoa diz hoje foi um dia cansativo é porque ela está cansada, né? Fez alguma coisa e o cansou. Mas eu tenho trocado esta palavra já há muito tempo, né? Eu tenho percebido que quando eu tenho um cansaço físico devido às atividades no decorrer do dia, então eu não tive um dia cansativo. Eu tive um dia produtivo, graças a Deus. E que Deus possa nos abençoar nesta noite. E eu estarei lendo com vocês no Salmo 42, né? Aqui onde nós somos ensinados através da palavra de Deus. Está relatado aqui que Jó, ele humilha-se perante Deus, né? E ele lhe dá glória. É necessário se humilhar, ou reconhecer o erro diante de Deus e dar glória a Deus, né? Dar glória a Deus é reconhecer a sua grandeza, o seu poder, a sua força de atuação, porque Deus ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas antes eu quero orar com você, né? A nossa oração do Pai Nosso, e que você possa estar comigo então nesta oração. E desde já prepare aí um copo com água, uma peça de roupa, a fotografia de alguma pessoa que você queira estar apresentando diante de Deus através do nosso clamor, porque nós estaremos orando pela família, né? E pelos propósitos. E mais um detalhe, nós temos recebido assim algumas informações de pessoas que têm ligado para nós, né? Às vezes nos liga de madrugada de outros estados. Também já recebemos pessoas para estarmos atendendo aqui, pessoas que já alcançou graça e têm dado testemunho. Se você recebeu aí uma bênção através das nossas lives, né? Seja dos dias de culto ou do momento da prece, que você possa estar relatando, né? Manda para nós esse testemunho aí, pode ser aí no rodapé aí das mensagens, tá bom? Para que nós possamos então glorificar a Deus e nos alegrarmos por sermos recompensados com milagres do Senhor em prol da vida das pessoas que têm nos acompanhado. É muito bom quando nós vemos o nosso trabalho frutificando em nome de Jesus. Vamos orar? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Oh Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus forte, ó Pai da eternidade, Príncipe da paz, nesta noite uma vez mais, através, ó Deus, desse momento de oração, desse momento da prece, em que nós clamamos, em que nós abrimos os nossos corações para chamar a tua atenção, para falar com o Senhor, através, ó Pai Santo e Pai Bendito, desse momento que nós consagramos ao Senhor. Responde
o nosso clamor, meu Deus. Nos alcance agora pela nossa oração. Ó Deus, escuta o nosso gemido, o nosso pedido. Veja as nossas lágrimas, estenda as tuas mãos e nos socorra, ó Pai. Quantas casas, quantas famílias, ó Deus, nesse momento, clama e pede ao Senhor. E eu peço por cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos dê a tua graça e se conosco no decorrer, ó Deus, desta pregação, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Você aí do outro lado pode dizer graças a Deus? Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês que está conosco nesta noite uma vez mais, né? Hoje, dia 17/6/2020, uma quarta-feira, e agora são 18 horas, né? E 8 minutos. E eu quero ler com você aqui o livro de Jó, no último capítulo 42, né? Jó é facinho você achar, você abre lá em Salmo, né? Jó é o último livro antes de Salmo, ok? E nós vamos então ler juntos esta passagem. O texto cronográfico diz: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Versículo 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, teus planos pode ser frustrado ou impedido. Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? E por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos aqui, queridos, né? Todos conhecem ou já ouviram falar de Jó, né? E outros usam até o termo, né? A paciência de Jó, tem que ter a paciência de Jó. E Jó, de fato, ele passou assim por grande provação na vida dele. Você que conhece a história de Jó, você vê ali que ele foi tentado, né? E o Senhor permitiu que ele fosse assolado e fosse tocado. Porém, o Senhor não permitiu que a vida dele fosse tirada, porque o inimigo queria também a vida de Jó. E no final aqui, no último capítulo do livro de Jó, nós não temos assim um tempo determinado do sofrimento de Jó, né? Como começou em termos de data, né? E o tanto que se alongou os dias, meses ou anos. Mas o importante é que Jó, ele venceu, né? E lá no final do livro, no capítulo 42, depois que Jó por muitas vezes havia se reunido, ou os amigos de Jó vinham para se reunir com ele, né? E debater sobre as suas sabedorias, falar das condições humanas, do certo, do errado, de santidade, de pecado. E Jó por muitas vezes, né, assim como eles também, abriu o coração e chegou a questionar a Deus. Obviamente que nós vemos aqui que Jó, no final, ele se sai muito bem, porque no fundo ele temia Deus. Mas às vezes no sofrimento a gente tem alguns deslizes de palavras, né? Não que nós deixamos de acreditar, mas às vezes diante de
de uma confissão ou de estar dentro do assunto daquilo que nós vivemos, às vezes nós falamos palavras que acabam ferindo, não ferindo a Deus, porque Deus não pode ser ferido pelas nossas palavras, né? Mas são palavras que às vezes nós não deveríamos falar, mas que acabamos falando, né? E Jó aqui então ele diz, né? Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Outra tradução diz, seus pensamentos não pode ser impedido. Então aqui Jó está reconhecendo realmente quem é Deus. Porque o próprio Jó ele diz assim, ó, até aqui eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó diz que ele não compreendia, né, que o conselho estava encoberto para ele e que ele não entendia coisas grandes e maravilhosíssimas para eles, né? Coisa maravilhosa são coisas assim tremendas, coisas grandiosas, né? Aquela novidade que enche os seus olhos, aquilo é maravilhoso. E Jó ele comenta que havia coisas, né, que ele não compreendia. Ele diz, eu não compreendo essas coisas. E talvez Jó agiu e procedeu daquela maneira até o fim, discutindo, né, com aqueles amigos as coisas referente ao tempo em que ele vivia e julgando a causa que ele estava passando. Porque Jó, de um homem próspero, a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, né? E ele acaba sem família, perdeu todos os seus bens, e ele foi acometido de uma sarna, de uma lepra, né? Que a Bíblia relata que o sofrimento de Jó era tanto, e coçava, e saía a pele. Ele se assentou no borraio, onde se faz fogueira, né? Aí depois, quando se apaga a fogueira, fica ali a cinza. E Jó se assentou ali na cinza e ele passava cinza sobre o corpo para amenizar a sua coceira e a sua dor. E ele se coçava com cacos de telha. Então veja bem, uma pessoa que sai do nível que Jó estava ou esteve, né? O respeito que ele tinha, e agora se encontra moribundo, as pessoas olhando para ele e alguns até zombando dele. E Jó então aqueles amigos vinham e acusavam Jó de um pecado, que ele estava ali e dava a Jó, né, palavras amargas, dava de beber a Jó um consolo amargo que ninguém quer. E Jó aqui, ele começa a compreender que tudo que ele viveu, tudo que ele passou, né, Deus estava ali, bem posicionado, mas ele diz assim que eram coisas que ele não compreendia, ele não via. Ou seja, Jó tinha sim um respeito muito grande por Deus, mas o relacionamento de Jó com Deus era esse relacionamento de ouvir falar, talvez a informação da história, daquilo que tinha escrito na época, e testemunho de outros que ainda era mais velho, né, do que Jó. Mas Jó, ele diz aqui que ele não tinha uma experiência com Deus a ponto de ver, né? Ele diz aqui no versículo 15, melhor, no versículo 5, né, do capítulo 42, ele diz assim, ó: com os meus ouvidos eu ouvi falar de ti, mas agora te veem os meus próprios olhos, agora te veem os meus olhos. Então Jó começa a perceber a grandeza de Deus, né? Talvez Jó, ele não via fisicamente a Deus, mas a alma de Jó, ele contemplava a verdade de Deus
que agora entra com providência na vida de Jó. E quando o Senhor diz para Jó orar pelos amigos dele, também Jó foi curado. Às vezes, irmãos, nós discutimos muitos fatos, sabe? Às vezes nós requeremos os nossos direitos e temos aí um monte de variantes, né? Para furtarmos diante de uma verdade ou de justificar a maneira que nós estamos vivendo e o nosso sofrimento, tentando negar que existe em nós uma culpa ou uma ignorância. E Jó aqui, quando ele compreende essas coisas, ele diz assim: agora não é de ouvir falar de ti, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. E Jó completa então, né? Ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, né? Jó agora, ele se curva ainda mais, né? Ele abominou a si próprio, né? Ele olhou para si mesmo e disse: poxa, que homem eu sou. Quando o auge daquilo que eu vivia, tendo todas as bênçãos do Criador, compreendi e recebi, e agora eu me abomino, eu me reprovo diante da ignorância que eu tenho de Deus, do sobrenatural, né? Os atributos de Deus são onipotência, significa que Deus pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Onisciência, que se interpreta como Deus sabe de tudo, não há nada oculto e nem encoberto que Deus não saiba, né? E onipresença. A onipresença se interpreta como Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tenta compreender nem decifrar isso, simplesmente receba esta palavra. Tá? Não julgue de que maneira Deus possa fazer isso, ter a onipotência, a onisciência, a onipresença. Não, é muito mais fácil você aceitar isso e dizer: sim, Senhor, eu creio, né, nesses atributos divinos e maravilhosos, que o Senhor é Deus. E Jó então está se abominando agora, porque todos esses atributos de Deus, diante do fato daquilo que Jó está sofrendo e a maneira que ele discute, ele diz: eu discuti de coisas grandes, maravilhosas demais para mim, que eu não compreendia. Será que nós também discutimos coisas que nós não compreendemos e queremos dar, né, diagnóstico daquilo que nós não temos conhecimento? Seja em qualquer área da nossa vida. Existe pessoas, e às vezes, né, talvez nós também agimos assim. Já conheceu o tipo de pessoa que parece que ela entende de tudo, ela sabe de tudo. Qualquer assunto que você entra, a pessoa sabe, a pessoa fala, né? Muitas vezes não sabe, mas a pessoa fala. Em tudo que você começa a falar, é aquele tipo assim que sabe tudo. Na verdade, a gente vê que não sabe, né? Mas existe pessoas assim. E Jó aqui diz: então, por isso eu me abomino e me arrependo no pó. Palavra-chave aqui, irmãos, é compreender a nossa fraqueza diante da força de Deus. É compreender o nosso tamanho perante o tamanho de Deus. É entender que Deus é muito grande e que existem coisas tão maravilhosas, tão esplêndidas, né? Tão nobres, que nós não conseguimos alcançar. E às vezes nós queremos falar nesses termos, né? Quando você não entender de um determinado assunto, então não comente aquele assunto, ou procure se informar melhor, para que você não faça feio. A palavra nos ensina, né, que o tolo
quando se cala, ele se passa por sábio. Então veja bem, irmãos, que muitas vezes nós devemos nos calar. É verdade, muitas vezes nós devemos nos calar. Até o tolo, quando se cala, ele passa por sábio. E Jó aqui, ele está dizendo em outros termos que quando aqui no versículo 3, né? Quem é aquele, diz tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que eu não entendia, coisas grandes e maravilhosas para mim, né? Que eu não compreendia. Isso é praxe, né, de uma pessoa que pratica esse tipo de atitude, que discute daquilo que não sabe, né, e dá diagnóstico daquilo que não conhece. É como as pessoas falam, né, naquele ditado popular, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não é verdade, pastora? Verdade. É mais ou menos por aí, né? Mas o que é essa lição, meus queridos? Esse compartilhamento desta palavra que Deus nos direcionou hoje, Ele traz para as nossas vidas. Depois que aparece aqui que Elifaz e Bildade, né? E o outro amigo de Jó, pessoas assim que colocam textos e palavras difíceis, demonstrando um domínio da língua e sabedoria, e Jó replicando na mesma altura entre sábios, nós não sabemos nada. Nós às vezes discutimos fatos, às vezes acertamos e às vezes erramos. Mas quando nós buscamos a resposta em Deus, então Deus ele nos concede a direção e Ele nos concede a bênção. Estão compreendendo? Por isso nós precisamos, acreditar em Deus. Jó ele tinha esperança em Deus, ele acreditava em Deus, mas ele lutava com o seu sofrimento e com as suas forças, até que no final aqui, são 42 capítulos do livro de Jó, e aqui não designa tempo que isso ocorreu, semana, meses ou ano. Só que no final, Deus ele confere a Jó uma bênção, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele tinha antes. Por quê? Porque ele reconheceu. E quando Jó orou pelos seus amigos, ele foi curado. Talvez nós precisamos orar pelos nossos amigos. Não é verdade? Se nós não oramos nem pelos nossos amigos, imagina pelos inimigos, E a palavra diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. Se está pedindo para orarmos pelos nossos inimigos, para os amigos então não precisa nem estar recomendando, Porque eu acho que a gente sempre lembra das pessoas que são amigas, das pessoas que nós amamos. Nós oramos pela nossa família, não é verdade? Nós oramos pelas pessoas que nós amamos. Desculpe. Eu como pastor, obviamente que eu oro pela minha casa, pelos meus filhos, eu oro pela igreja que nós pastoreamos. Mas a nossa oração ela é um pouco mais abrangente, até pela responsabilidade daquilo que somos, do chamado que temos para intercedermos, para clamarmos, Então nós clamamos pelos nossos vizinhos, nós clamamos pela nossa cidade, nós clamamos pelos nossos governantes, pela nossa nação, nós clamamos pelo mundo, Nós clamamos pela paz em Jerusalém, porque esse é um chamado para aqueles que se entregaram através do chamado para sermos nesta terra aqueles que levam a palavra de Deus. Muitas vezes nós nos encontramos naquela condição que o Salmo diz, Aquele que vai caminhando e chorando, levando consigo a boa semente, A semente da palavra voltará com seus molhos. Molho significa feixe ou resultado. Às vezes nós semeamos chorando, mas
como é bom quando você semeia chorando, mas você volta com resultado. A dificuldade é quando você semeia sorrindo e volta chorando, né? Então que nós possamos estar sempre semeando a boa palavra, ainda que seja de tempo difícil, a palavra diz, né, para que nós venhamos pregar, inste e pregue em tempo e fora de tempo. Que nós possamos ter aprendido nesta noite com esta palavra que Deus, Ele nos restitui. Talvez eu esteja falando com pessoas que perderam na vida também. Jó, ele perdeu a família, ele perdeu os filhos, ele perdeu os seus bens, por fim perdeu a saúde, né? E até o respeito pela pessoa, as pessoas olhou para ele e tirou dele, porque já não o respeitava. Talvez eu esteja falando com alguém, né, que já perdeu muito na vida. Às vezes nós perdemos muito na vida, tá? E muitas das pessoas que perderam na vida, ela fica amarrada, ela fica presa naquilo. Então ela tem um sentimento de perca, né? Tem uma angústia dentro do coração, tem uma frustração e o tempo passa. E esta pessoa fica amarrada nisso. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Se você já perdeu alguma coisa na vida, o que foi perdido, coloque diante de Deus. Se você perdeu em bens materiais, se você foi lesado, se você foi roubado, né, passado para trás de alguma maneira, ou se você mesmo fez algum negócio e você se deu mal, deixa isso para trás, coloca diante de Deus, fala: Deus, tira isso do meu coração, não guarde mágoas das pessoas que te lesaram, não, entrega, tá? Abra o teu coração, dê o perdão que Deus ele vai retribuir na sua vida. Jó, ele só reconquistou tudo aquilo que ele tinha aqui quando ele abriu o coração, né? Então Deus restituiu todas essas coisas para ele. Talvez você perdeu um ente querido. Você sabia que tem muitas pessoas que ficam amargurada e amarrada por muito tempo e brigando contra Deus porque Deus tirou alguém? Existem pessoas que têm mágoa, que não aceita, que fica agarrada no ente querido que já não existe mais, né? Isso, irmãos, isso não traz bênção para a sua vida. Então, se você tem uma lembrança, eu já perdi meu pai, né? Meu pai faleceu em 92, minha mãe em 2012, né? Então, o meu pai e minha mãe, nós éramos 10 irmãos e o meu pai e minha mãe. Hoje nós somos em 6, né? Meu pai e minha mãe, Deus já levou, e mais 4 irmãos. Mas está na dispensação de Deus. Eu entreguei a Deus. Inclusive, eu fiz alguns ofícios fúnebres, né? Da minha família, viu? É duro você fazer o ofício fúnebre do teu parente ali, né? Do teu sangue que está ali inerte, sendo velado. Não é fácil isso, só que eu entreguei a Deus, eu não culpo a Deus por isso. Eu sei que é um plano e um propósito de Deus, e quando nós abrimos os nossos corações, não que essa pessoa tenha paz, porque a tua preocupação não traz paz para esta pessoa. É a mesma coisa de rezar para esta pessoa, fazer ofício para esta pessoa de 7º dia, de um mês, de um ano. Esta pessoa já não pode receber mais nada, você entende? Então, é você que fica amarrado nessas coisas, você fica preso, isso atrasa a sua vida. Abre o teu coração, entregue a Deus e que Deus possa estar te abençoando, tá? Aqueles que pertenciam à sua família e Deus levou, eles estão melhor do que você, eles estão melhor do que nós. Por quê? Porque estão no plano de Deus. Nós continuamos aqui na terra e aqui nós precisamos continuar batalhando. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar vocês. Eu quero orar agora, você que está com seu copo com água aí, tá? Vamos orar, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir ao Senhor, né? A pastora que está aqui lembrando que a irmã Soli, o irmão Jair, né? E a netinha Antonella. Oi, Antonella! Antonella fica lá com um copinho de água também. Quantos anos tem a Antonella? 3? Não, acho que tem mais, deve ter uns 4, uns 4 anos, né? Beijo, Antonella. Vamos orar pelo seu copinho de água aí, né? Que fé maravilhosa tem essa criança. Louvado seja Deus. Pai bendito, no nome santo de Jesus, nós colocamos diante do Senhor
nesta tarde de quarta-feira, nesse momento da prece, ó Deus, cada lar, meu Pai. Toque em cada vida e em cada coração nesse momento. Ó Deus, descarregue todo o pesar desta pessoa, todo sentimento, toda angústia, toda mágoa, todo sentimento de perca e de saudades, ó Senhor, em o nome de Jesus. Que esta pessoa, Deus, ao invés de se lembrar e ter, ó Deus, um sentimento de vingança, ela possa entregar, ó Deus, e orar. Pessoas que estão amarradas do passado, ó Deus, por uma situação, que neste momento, ó Deus, seja quebrado, ó Deus, esse elo, aquilo que tem prendido esta pessoa e impedido esta pessoa de vencer. Eu declaro a bênção agora na vida desta mulher. Talvez esta mulher, este homem, esta pessoa rancorosa, esta pessoa que tem uma maneira de viver talvez dura, oh Pai Santo, é porque sofreu demais na vida, mas que ela aprenda, ó Deus, a ser perdoadora nesta noite, que haja cura e libertação, oh Deus, cura interior, cura o sentimental, o emocional, o afetivo, cura a história. Ó Deus, pessoas que teve problema no casamento, ó Deus, problema na família, com os irmãos ou com pessoas de fora, e que tem guardado mágoa, tem guardado angústia, Senhor, e tem sido cativo e preso pela própria história. Nesse momento eu desamarro, pelo poder da palavra do libertador, do Deus vivo e do Deus santo, que pode tocar, abrindo essas algemas agora, soltando esta pessoa que estava presa e amarrada pelo poder da palavra de Deus. Envie o teu anjo e pacifique esta casa agora, meu Pai. Ó Deus, eu oro pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão tristes, pelas pessoas que estão passando privações e necessidades, ó Deus, aquele, ó Deus, que precisa, ó Pai Santo, de reabastecer, ó Deus, o seu armário de comida, aquele que precisa de condição, ó Deus, para pagar, ó Deus, os seus haveres, ó Deus, os seus boletos, ó Pai, a sua luz, a sua água, a sua conta, a sua prestação, o seu empréstimo, em o nome de Jesus, ó Pai, vai fazendo a tua obra, ó Deus, aquele cujas portas está fechada, e ele está devendo, ó Deus, e acumulando esta dívida, rolando e crescendo, dê um basta nisso, Senhor, abençoa esta pessoa, tu és o Deus da prosperidade e da multiplicação, faça, ó Deus, acontecer o milagre do Senhor, abre portas, ó Deus, de trabalho, e multiplica os valores, para que esta pessoa, Senhor, possa viver e comer o bem desta terra, assim como diz a tua palavra. Coloca também, ó Deus, esta peça de roupa, ó Deus, esse copo com água, esta fotografia, esse documento, essa carteira de trabalho, para que seja abençoado em nome de Jesus. Pai, seja consagrado e que o Senhor possa trazer nas nossas vidas a bênção do Senhor. Ó Deus, perdoe os nossos erros e os nossos pecados, traga paz no nosso lar, ó Deus, e nos dê, ó Deus, uma noite de bênção e de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus e amém. Esse copo de água está pronto para que você possa beber e beber da cura. Mais um detalhe, tá? Você pode se inscrever no nosso canal aí no YouTube para estar nos ajudando e nos abençoando também, em o nome de Jesus. Beba da água, beba da bênção, beba da paz, tranquilidade de espírito e refrigério na tua alma, em nome de Jesus. Compartilhar aqui. Amém, queridos? Obrigado mais uma vez pela companhia, tá? Dê de presente esta pregação para alguém, tá? Compartilhe com alguém, em nome de Jesus. Amanhã, às 18 horas, como nós temos falado, nós não estaremos no decorrer da semana fazendo os cultos às 7h30 da noite. Todos os dias às 18 horas estaremos transmitindo a live, uma palavra abençoada para vocês. Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Obrigado.